Quando eu era novinho e andava nos pés do bacana, o sapato namorava uma lata de graxa por semana. Foi cair nos pés de um pobre e entrou em depressão. Nunca mais viu uma escova e a graxa pretinha no seu coração. Dentro do espaço público, né, repleto de personagens diversos, o engraxate é aquele que tem o dom da comunicação. Engraxate, doutor! Ele precisa da palavra para oferecer o seu serviço. Se ele não falar nada, ele não vai ser notado. Vamos engraxar, doutor? Ô, doutor, vamos engraxar o seu sapato hoje? Se engraxar o sapato aí, doutor. Engraxar aí? Engraxar a Bahia. Graxa, graxa. Aí, compadre, sabe quando o sapato sorri? Então, vou lhe dizer. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando acha graxa. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando acha graxa, sapato de pobre só sabe sorrir. Quando acha graxa, sabe quando o sapato... Eu diria que o engraxate é um personagem urbano, né? É um personagem urbano porque ele oferece um produto, né, que é um produto valorizado e é um produto específico que exige uma certa expertise, ele sabe fazer isso e tem os materiais para fazer. Então, ele oferece um produto para uma determinada demanda. E é interessante ver que ao longo do tempo, né, a presença, digamos, do engraxate, ele responde a uma necessidade que tem a ver um pouco com uma certa etiqueta urbana das pessoas estarem, digamos, bem vestidas ou bem colocadas, digamos, para fazer as suas atividades. Então, um sapato bem engraxado é um sinal de distinção. Eles têm um papel especial não só por oferecer um serviço, como por oferecer uma narrativa sobre a cidade e sobre os seus clientes, por exemplo. Eles podem ter muitas histórias para contar. Eu, desde os meus 7, 8 anos, eu sempre engraxava o sapato, mas meu, sapato de escola. E aí eu fui crescendo, aí comecei a trabalhar em outra profissão, e aí a empresa falindo, aí eu tive que optar por outra profissão. Meu sogro, como ele trabalhava aqui, ele veio a falecer, e aí praticamente a família me obrigou a vir trabalhar de engraxate. Já estou há quase 15 anos na profissão e não sai por nada. É o meio de vida que eu escolhi para ganhar vida. Antes de ser engraxate, eu já nasci na feira, né? Estudando, indo pra feira. Aí depois tirei o colégio, entrei no Banco Itaú, fiquei 1 ano. Do Banco Itaú prestei concurso pro Estado, 1977 em diante. Aí fiquei até 89. 89 eu saí e vim pra rua de novo. E quando criança, já engraxava. Retornei de novo à profissão, senão estaria passando fome hoje. Se não tivesse aprendido quando era criança. Por volta de 10 anos, eu tinha 10, 12 anos, eu trazia almoço de casa para o meu pai, né? Minha mãe fazia o almoço em casa e eu pegava a condução e vinha trazer o almoço aqui para ele. E aí, enquanto ele almoçava, eu falava, pai, deixa eu engraxar esse sapato. E aí, foi indo, e aí aquelas coisas, né? Então, eu morava aqui e tal, meus pais resolveram ir embora para o interior, para Minas, a gente foi. Aí eu fiquei lá até os 14 anos e tal, aí surgiu essa oportunidade de vir embora para cá. Surgiu esse trabalho aqui através de um tio meu. Comecei a engraxar, comecei a fazer uma freguesia, vim para Paulista na Avenida Ipiranga, em 1978. Não, 78 por aí. E estou aqui até hoje. Eu sou pai de 9 filhos, criei eles tudo na graxa, formei alguns deles. Agora minha neta veio me dar uma força. Aqui eu estou 9 meses, mas o ponto já existe há 48 anos. Porque passou pelo meu avô, aí passou pro tio de novo.
aí primos, e aí entrou a gente, que somos nós três, que entramos agora. Eu gosto de fazer, não me arrependi de ter vindo pra cá, mas isso aqui pra mim é o sustento do meu avô, é a continuidade do que ele fez pela gente. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu pedia esmola na rua. Eu estava, na verdade, na cidade pedindo esmola, comida para comer, porque meu pai era alcoólatra e minha mãe também. Aí o que aconteceu? Eu fui para a cidade de Santo André, na saída da estação, eu vi 2 engraxates na cadeira, igual a minha, engraxando sapato. Eu sentei e ficou olhando eles engraxados durante o dia inteiro. Aí eles pegaram e viram eu pequenininho, 10 anos de idade, olhando eles engraxaram sapato. Aí quando foi no final do dia, eles perguntavam para mim assim: ô garoto, você quer trabalhar? Aí juntaram os dois, me deram uma flanela, uma escova, aí fizeram a vaquinha, me deram o dinheiro, eu fui no mercado, comprei uma latinha de graxa no Get e comecei a engraxar sapato. Desde os 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. E minha mãe era muito pobre, então eu vendia coisa na feira, revista velha, gibi, engraxava. Então foi um período curto, de mais ou menos 2 anos, trabalhando como engraxate. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando acha graxa. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando acha graxa. Sapato de pobre só sabe sorrir. Quando acha graxa. Sabe quando... O engraxate compõe a cena pública da cidade de muitos modos, né? Em primeiro lugar, como um trabalhador, né? São Paulo, em meados do século XIX, tinha muitos trabalhadores ambulantes, não eram só engraxates, né? Tinham pessoas vendendo frutas, por exemplo, nas ruas. Os engraxates ambulantes, em geral, em São Paulo, eram crianças. Ainda é muito associado ao trabalho infantil, né? Embora, quando você vai no centro da cidade, por exemplo, e observa as cadeiras de engraxate fixas, você vê que não são crianças, né? São adultos, né? Esses, muitas vezes, têm a licença da prefeitura para trabalhar ali naquele contexto, né? O que não acontece com os engraxates ambulantes, jovens e crianças. Eles não têm nenhum tipo de autorização para trabalhar nas ruas, mas exercem o ofício, né? Hoje a perseguição ela é muito menor do que era no passado, né? Antigamente, o ambulante era moleque. O engraxate ambulante era moleque. De vez em quando você via um adulto. Mas o adulto tinha ponto fixo. E ali ninguém podia ocupar. Era território, eu respeitava. Se não juntava 3 ou 4, só entrava ali quem eles queriam. O moleque não, saía com a caixinha. Depois veio a prefeitura, o município, não só em São Paulo, no Rio também, um copia o outro, e começou a organizar. Então fazia o documento que o Madureira mostrou, e credenciava, e meio com uma desculpa, porque tinha muito bandido, não é isso não. Era para organizar mesmo, porque o povo da elite não queria ver os caras desorganizados, porque o engraxate também fumava, bebia, de vez em quando tinha alguma treta também, né? Então, queria um povo mais responsável. Aí começou a criar aquelas cadeiras, não tem mais caixa. Essa autorização é um documento com o número de inscrição, que nós temos essa inscrição, e a prefeitura ela cedeu, então ela cedeu essa inscrição desde de 75, então é uma licença permanente. E nós somos profissionais, documentados, fixados no lugar. Não temos sindicato. A única coisa que nós temos aqui é lá na subprefeitura, né, que tem que ter um cadastro lá, né? Lá tem meu nome, tem foto, tem comprovante de endereço, tudo, e aqui com a gente também, né? Apesar de ter, digamos, essas normas dadas pelo exercício no espaço urbano, ela, na verdade, ela depende muito de uma tradição familiar, por um lado, e depende muito de lugares específicos em que eles possam oferecer um serviço especializado. É um ofício que ainda está muito ligado à informalidade, né? A gente está falando aqui de um trabalho informal que não tem férias, não tem remuneração, não tem 13º, ainda está muito na informalidade, né? Então é isso.
quando a cidade está vazia, para o engraxate. Ou quando chove, por exemplo, e se chove uma semana inteira, não vai ter trabalho, né? Nada é um dia pelo outro, entendeu? Tem dia que você trabalha bem, tem dia que você já não trabalha bem. Aí no outro dia você trabalha bem, no outro dia não trabalha. E assim você vai. Como eu disse, aí eu vou juntando meu dinheirinho para fazer o fim de semana. Aí eu vejo no fim de semana quanto que... Por exemplo, se eu juntei, um exemplo, né? 500, ou 800, ou 1.000, ou 200, aí eu vou, ponho um pouquinho lá no banco, na conta da minha esposa, vou guardando. Aí que eu vou fazendo o meu salário, entendeu? Estou aqui desde 2000, eu nunca soube que é uma férias. Quando eu era funcionário público, todo ano eu tinha férias, né? É que eu falei, aqui é um serviço escravo, você não pode tirar férias. Só tira férias quando está doente. Mas graças a Deus a gente procura se alimentar mais ou menos bem, dormir cedo, para não ficar doente. Se ficar doente já era. No final do ano você não tem 13º, se você ficar doente você não trabalha, então você não tem. Então essa é a desvantagem. Eu não tenho carteira de trabalho até hoje. E nem quero. Deixa do jeito que eu tô bem. Segunda a sexta, segunda a sábado. Final de ano a gente procura trabalhar no domingo, feriado, depende da época. Para fazer o 13º. Sapato de pano só sabe sorrir quando acha graxa. Sabe quando sapato sorrir? Eu levanto de manhã, eu coloco minha filha na perua para ir para a escolinha. Eu venho trabalhar, pego a perua, eu saio de casa às 7h20. Eu pego a perua, a lotação, vou até a estação de Guaianazes, pego o trem, desço na Estação da Luz, aí pego o trem sentido Pinheiros, desço na Estação Paulista da linha amarela, do metrô, aí pego mais um metrô e desço aqui na Trianon MASP. É onde eu pego a minha cadeia, 9 horas em ponto na galeria, onde eu guardo. O meu dia a dia é... Eu acordo 5h30 da manhã, tento chegar no ponto do ônibus 6 horas em ponto, porque se eu passar das 6 já vai ser complicado para mim chegar aqui, porque da minha casa aqui eu gasto 1 hora. Aí eu acordo cedinho, pego o ônibus, pego o metrô, vou até o metrô, do metrô eu venho para cá. Essa é a minha rotina, do dia a dia. Chego aqui cedo para atender, já logo de cara atender meus clientes, entendeu? Dia a dia, tranquilo. Chego aqui às 8h20, sento, vou tomar meu café aqui no restaurante, sento aqui, às vezes vou ler o jornal, leio uma revista, bom dia para todo mundo que passa. E aí quando começa a chegar os clientes, é um trabalho até às 5h30. O meu horário é horário integral, é das 8, 7h30 que eu chego até 18 horas. É o mesmo estilo quando eu era funcionário. Horário integral. Nada de sair correndo, só se tiver alguma emergência. Pode estar chovendo, caiu no sol, entendeu? O vento já derrubou minha cadeira, já voltei de novo. Mas é integral. Quando eu venho para trabalhar, é trabalhar. Na verdade, a profissão engraxate de sapato, quando você fala para uma pessoa, eu sou engraxate de sapato, a primeira visão dela sobre essa profissão é um rapaz, um garoto na rua com a caixinha nas costas. E nunca uma cadeira, sentado, engraxando o sapato, assim, entendeu? Ficou sem nada. Tem uma história até engraçada, né? Que como minha filha mora com a mãe dela, e eu trabalhava no centro. E aí falou, seu pai é engraxate. Credo, engraxate? Ai, credo, pai. Aí até um dia que ela veio aqui e ela viu como que era trabalhar de engraxate. Mas mesmo assim, ficou ainda meia, né? Com aquela vergonha de falar pros outros que o pai é engraxate. Eu chegar numa loja, o preconceito de você falar que é engraxate. Você chegar num determinado ambiente, tipo uma festa. Você entendeu? Você falar que é engraxate. Em qualquer lugar que você vai. Você entendeu? As pessoas tratam você mal pra caramba. Antigamente ele falava que mulher não servia para essa profissão de engraxate. Que ele achava que era meio que... Sei lá, não sei se ele achava que era humilhante por uma mulher fazer esse sapato, que a gente agachar, pegar lá, escovar assim o sapato. E não sei se ele achava que os clientes iam achar ruim uma mulher. Até quando eu era mais nova, eu falei, vou deixar eu ir lá, eu coloco um boné na cabeça, eles nem vão saber que eu sou menina, nada a ver. Esse nome engraxate, pelo que a gente faz, sempre tem um pouco de constrangimento, a gente passa, e um pouco de
As pessoas acham que é uma profissão muito abaixo do que das outras, né? Mas nós estamos aí, firme e forte, e Deus ajudando nós, graças a Deus. Eu falo, sou engraxate. Entendeu? Então agradeço a São Paulo de ter dado essa oportunidade aqui, essa profissão de ser engraxate. Mas certo dia, andando sem graça na Praça da Sé, encontrou com a pretinha da lata de graxa dizendo no pé. Então, a gente já chega de manhã aqui apilhado, né, pra chamar. Engraxate, doutor! Engraxate, doutor, pode chegar! Opa, pode chegar, tá bom. Ah, você vai fumar um pouquinho? Vou te esperar. Obrigado. Ele passa na rua e fala assim, ô doutor, vamos engraxar o seu sapato hoje? Aí o rapaz fala assim, não, hoje não. Aí eu falo assim, ó, quando o senhor precisar, o senhor apareça aí que eu faço pro senhor, tá bom? Aí ele olha pro sapato e ele vai até lá na frente. Aí ele vai, pensa, repensa, ele volta, senta na cadeira e acaba engraxando. Muitos fazem isso. A maioria fazem isso, entendeu? Aqui nós não chamamos a atenção de ninguém para engraxar, não chama, né? Eles mesmo vêm, igual aqui nós estamos em vários, estamos em 4, então aquele que escolher a cadeira senta, engraxa, aquele que tiver um atendimento melhor acaba virando cliente e aí vai. E tem cliente que está comigo há 23 anos, então faz parte da família, entendeu? É uma vida, 20 anos aqui não é fácil. E eu preservei isso, então é uma coisa que eu fiz que agora eu tô tendo retorno. Eu sou vários clientes fiéis. Tem clientes que vêm hoje, não vêm amanhã, mas vêm no outro dia. Sempre tem clientes, sempre tem. Então eu possuo vários clientes fiéis. Advogados, juízes, mesmo os transeuntes que passam, mas fica fidelidade aqui. A rua, além de ser um lugar de trânsito, de passagem, ela, para algumas pessoas, ela pode ser um lugar, digamos, de acolhimento. Coisas felizes mesmo é a amizade que você cria, né? Você cria amizade de mendigo a desembargador, você tem amizade, passa, cumprimenta, brinca. Fala, essas aí são as coisas felizes que a gente leva, as amizades que a gente faz. Teve um senhor de idade que ele era um desembargador de justiça aposentado. Ele sentou para engraxar sapato comigo a primeira vez, estava ele e a esposa dele. E eu contei a minha história de vida para ele e a esposa dele começou a chorar, entendeu? E ele também automaticamente chorou, eu contando a minha história de vida para ele. Aí eu comecei a engraxar o sapato dele e tal, ele começou a conversar comigo, ele começou a se abrir. E ele falou para mim assim, que ele tinha um filho que da minha idade na época, que na época eu era um pouco mais novo do que agora, que havia se entregado para as drogas, que estava na clínica de reabilitação, que estava tentando se tratar, e tipo, ele falou assim que daria tudo para que ele não fosse, para que ele fosse uma pessoa simples, não fosse desembargador de justiça, mas que ele tivesse um filho do mesmo jeito que eu, que tivesse a mesma cabeça que a minha. Então essas profissões, elas têm que lidar de certa maneira com o efêmero, tem que levar em conta isso. Ela leva em conta porque ela está oferecendo algo a alguém que está passando, que vai gastar uma parte do seu tempo para sentar e receber, digamos, um produto específico. Tem cliente que é ignorante. Nós costumamos limpar o sapato e tirar o cadastro como ela tirou, o cordão do sapato. E eu fui tirar o cordão do sapato de um cliente, e esse cliente era meu amigo. Amigo entre aspas, né? Amigo de Jesus. E ele falou, eu não mandei você tirar nada. Ele me ofendeu, falou um palavrão que eu não vou falar aqui. Eu fiquei triste, me abateu. Eu falei, tá bom, obrigado. Desculpa, botou o cadastro, engraxei. Aí ele falou pra mim assim, nunca mais me faça isso comigo. Tem que pedir pra mim. Me deixou lá embaixo. Coisas que marcam triste, é igual, já vi várias pessoas que a gente conhece, já conheceu lá atrás, como os mendigos, criança jogada, policial, destratando segurança de rua, destratando o mendigo, criança usando droga aqui, desmaia, tem que correr, os caras roubando aqui. Essas são as coisas tristes que a gente vê, artistas até usando droga aqui no centro, aqui, que você imagina que se acontecesse isso. Mas só isso. Momento difícil, todos nós passamos, né? Só que é o seguinte, a gente vai levando a vida, né? Vai levando e... Depois ele veio aqui, o carioca, eu falei, ô doutor,
tudo bem? Você me desculpa, falei, está desculpado. Me perdoa, falei, está perdoado. Eu falei, pô, ele veio pedir perdão. Ele viu que fez uma estupidez comigo, ignorância. E daí foi. E graças a Deus, foi a única pessoa que me deu uma baixada. O resto são meus amigos. A relação do ofício de engraxate com a cultura da cidade de São Paulo, né? Eu acho que ela se dá essencialmente através do samba, né? Através dessa característica muito marcante desse trabalhador, né? Ele ficou marcado pela sua característica de um músico, né? de um ofício associado a um uso habilidoso das mãos, né? Para engraxar, mas também para produzir som. Eu acho que isso é muito característico da cidade de São Paulo. Eu acho que isso é muito característico do engraxate em São Paulo. Batia engraxate, que nem eu era no caso, tinha uns que pegavam aquela escovinha de dente, passava na lata de graxa, passava aqui. Muito bem. Tinha outros que passavam com a mão. Às vezes você pegava a graxa, fazia assim com a mão, que nem você vai passar creme no rosto, e passava no sapato. Aí para limpar a mão, você limpava na lateral da caixa. Quando você passava a mão com graxa, fazia dava o som de cuíca. Então eu fazia a cuíca, né? Na cuíca, né? A caixa de engraxate, ela é um som que ele tem mais possibilidades sonoras do que o tamborim, né? Posso tirar um som grave, um som agudo, né? Posso tirar um som de diversas formas na caixa de engraxate, né? E aí vai ao gosto do engraxate, né? A caixa de engraxate, para mim, é meu santuário. Eu comecei como engraxate fazendo batucada. Tirava som de cuíca. Tirava som do surdo, do contrassurdo, mais agudo. Os engraxates, curiosamente, eles vão fazer o samba prevalecer na cidade durante todo o ano, durante o ano todo, né? Não só no contexto carnavalesco, mas no contexto carnavalesco ele vai se esbaldar de samba, né? Então, muitos dos engraxates em 1940, 1930, se tornaram sambistas também. Então, a história do samba de São Paulo ela deve muito ao ofício de engraxate ambulante. Hoje em dia não tem mais esse negócio de samba, ele não quer mais esse negócio de samba no sapato. Ele quer mais uma conversa bacana, ele quer mais um diálogo legal, ele não quer mais samba no pé hoje em dia. Antigamente queria muito isso, hoje em dia não... As crianças, na verdade, eles faziam mais no pano, né? Engraxando o sapato, eles batiam o pano no sapato e faziam sambinha, né? Eu já não uso muito isso daí, não, sabe? O negócio de ficar fazendo samba, essas coisas, meu negócio é o cara sentou, eu fazer o serviço bonito, bem feito, o sapato saiu brilhando, o cliente saiu contente, tá tudo certo. Engraxate é uma profissão boa, digna, né? Você trabalha honestamente, ganha seu dinheiro, paga suas contas e a vida continua. Se eu pudesse definir sem engraxate em uma palavra, pessoal, feliz. Uma palavra. Tem outra palavra. Para mim é um motivo de grande orgulho, porque um serviço que muitas pessoas discriminam, e eu me orgulho de fazer isso. Esforço. O esforço, muito esforço. Ser engraxate? Coisa mais importante que uma das coisas mais importantes até hoje. Ser engraxate é tudo. Aí, compadre, sabe quando o sapato sorri? Então, vou lhe dizer. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre?
quando acha graxa. Sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando acha graxa, sapato de pobre só sabe sorrir. Quando acha graxa, sabe quando o sapato sorri, meu compadre? Quando